Agora sim, professor, 14 horas 22 minutos. Vamos oficialmente abrir mais uma edição de Diálogos com a Sociedade. É claro, recebendo o anfitrião desse projeto. Vamos receber nesse momento, para a primeira entrevista dentro do nosso estúdio de vidro, nesta segunda-feira, o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa. Procurador, boa tarde, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes da CBN. É uma satisfação para mim estar iniciando esse projeto e, ao mesmo tempo, trazendo o Ministério Público a se apresentar à sociedade, para trazer informações sobre o nosso trabalho ao destinatário dele, que é a sociedade mato-grossense. Nós que agradecemos, procurador. E a gente tem um hábito, procurador, no nosso programa, de sempre aproximar os nossos convidados da nossa audiência, pedindo para contar um pouco da trajetória. O senhor que assumiu recentemente em fevereiro e no discurso já falou desse compromisso, da inovação, da aproximação com a sociedade, mas tem muita gente nesse momento ouvindo e vendo o senhor pela primeira vez. Então, eu gostaria de pedir para o senhor contar um pouco dessa trajetória profissional para quem não conhece, conhecer um pouco mais e aí a gente poder abordar essa pauta tão importante que é dialogar com a sociedade. Eu vim para Mato Grosso, né, quando prestei concurso, sou natural de Minas Gerais. Cheguei aqui em 2004, né? Meu concurso finalizou no final de 2003, passei no concurso e comecei a andar pelo estado, né? Como a realidade de todos os promotores, e isso é muito importante, a gente vai conhecendo a realidade de todo o estado. Comecei em Alta Floresta, depois trabalhei em Porto Alegre do Norte, vim para Pedra Preta, onde eu trabalhava em Pedra Preta e Tiquira. Dali foi para Paranatinga, Sorriso, voltei para Rondonópolis, fui presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público. Trabalhei em relações interinstitucionais e hoje foi muito bem sucedido pelo Dr. Paulo Prado na minha administração com o Dr. Deusdete. E ao final do ano passado, né, com o apoio dos colegas e depois com a confiança do governador Mauro Mendes, fui nomeado Procurador-Geral de Justiça. Marcela, como ele veio de Minas Gerais, a pergunta é inevitável, né? Pergunte, professor. Ele está de azul, ele deve ser cruzeirense. Cruzeirense. Tá vendo? Gente boa. Vou ter que cumprimentar aqui, aparece lá. 2 cruzeirenses. Encontrei 2 cruzeirenses, não acredito. Isso é realidade. Começou? Tá vendo? O senhor também é de Belo Minas, programa. professor? Oi? O senhor de Minas? Não, eu sou do Paraguai, posso ser de qualquer lugar. Mas eu torço pro Cruzeiro, que é o melhor time do mundo. Tá vendo? Concordamos. Já começou assim. Começou bem. E também morou em Rondonópolis, que é a minha terra do coração. Morei muitos anos em Rondonópolis, também tenho muito carinho por lá, doutor. Que bom. Eu também tenho um carinho enorme por Rondonópolis, cidade da qual eu sou cidadão. E fiquei muitos anos lá, né? Porque desde quando morava trabalhava em Pedra Preta, morava em Rondonópolis, depois retornei, fiquei quase 10 anos e me mudei agora em razão da paixão pelo Ministério Público. Mas também é uma cidade com a qual eu tenho muito apreço. A gente já deseja, não é, professor? Nessa trajetória, muito sucesso. O senhor, nós que tivemos reuniões antes de começar o projeto, sempre muito elogiado pelo profissionalismo, pelo comprometimento. E a gente deseja, antes de partirmos para essa missão de informar ao longo dos 30 dias, muita sorte nessa caminhada, contando sempre aqui com a CBN Cuiabá, viu, doutor? Obrigado, eu também estou sempre à disposição. Eu sempre falo que é a mídia que leva a mensagem do Ministério Público para a sociedade, porque comunicar coletivamente é a melhor forma da gente trazer a sociedade ao nosso lado e, ao mesmo tempo, mostrar para ela o leque, né, de trabalhos que a gente pode fazer em favor das comunidades. Doutor Rodrigo, nós vivemos momentos de transformação mais acelerado. O mundo transforma todo dia, mas há alguns momentos na história que ele acelera mais, a gente vive esse momento. Qual a expectativa, quando o senhor assumiu o Ministério Público, a expectativa desse trabalho? Quais são os grandes desafios que o Ministério Público tem nesse momento? Bom, eu acho que o Ministério Público tem diversos desafios, mas eu acho que hoje, cada vez mais, o mundo está se transformando digital. Eu venho defendendo muito isso desde quando fiz a campanha para Procurador-Geral de Justiça. A forma de comunicação foi mudando e o Ministério Público precisa ter plataformas, aplicativos que aproximem ele do cidadão, que o cidadão consiga se comunicar com o Ministério Público sem sair da sua casa. Eu acho que esse é o grande desafio desses 2 anos de gestão, criar cada vez mais, junto à nossa TI, aplicativos, sites, onde o cidadão tenha facilidade de se comunicar com o Ministério Público. Vão ter deslocamentos pessoais, é óbvio, o Ministério Público está no estado inteiro aberto a receber o cidadão e atendê-lo, porém, aquele primeiro contato inicial
ele facilita a vida do cidadão, porque ele não precisa sair de casa, ele consegue de dentro de casa fazer essa primeira comunicação, às vezes ela até seja suficiente, ou não, ele comparece ao Ministério Público, mas numa situação mais fácil, ele consegue agendar um atendimento, ele consegue fazer isso de maneira mais eficiente. Então, essa é a minha ideia de aproximar cada vez mais o cidadão e, ao mesmo tempo, que a gente compareça, principalmente a mídia, né? Todas as entrevistas, a gente também tem uma certa dificuldade de agenda, mas eu compareço porque a mídia é a forma que você se coloca para a sociedade, vocês atingem um público que sozinho eu não conseguiria jamais. Então, é sempre importante a gente estar trazendo a nossa mensagem, porque o Ministério Público só existe para servir a sociedade. Professor, você sentiu aí como é que vai ser essa aproximação, não é, procurador? Fala muito bem. Quando ele diz isso, é chegar perto de você que está conectado, sintonizado, todos estamos com o celular na mão ou no computador, e essa sensibilidade em levar até você de forma mais confortável possível os assuntos e o acesso ao Ministério Público. E eu imagino, procurador, que nesse momento quem está ouvindo está dizendo, olha, eu já gostei, porque estão querendo se aproximar de mim, trazer assuntos que me interessam. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as pautas que nós vamos abordar, porque o tema é muito amplo, diálogos com a sociedade. Quem está ouvindo a partir de agora, quais assuntos a gente vai colocar em pauta nessa mesa, procurador? Então, nós vamos pôr em pauta todos os assuntos que o Ministério Público atua em favor da sociedade, né? Desde o meio ambiente, crime organizado, tudo aquilo, saneamento básico. Nós vamos tentar mostrar ao cidadão aquilo que eu posso apoiá-lo, aquilo que o Ministério Público, eu sempre falo, o Ministério Público, infelizmente, ele não é onipresente, nós não estamos em todos os lugares. Então, a gente precisa da informação que vem do cidadão, das omissões, seja, né, omissões do poder público ou até mesmo, né, a prática de atos ilícitos. Isso, para chegar ao Ministério Público, é importante que a gente tenha a sociedade junta conosco e do nosso lado trazendo aquelas informações. Não há nada mais importante para uma instituição como o Ministério Público que a informação chegando em tempo real. Você consegue evitar práticas ilícitas e, ao mesmo tempo, combatê-las de forma mais eficiente. Então, é isso que eu sempre peço à sociedade. Traga a informação para o Ministério Público, busque estar mais próximo, trazendo para nós os problemas, as demandas, que tudo aquilo que for possível, o Ministério Público vai estar pronto para auxiliar. E uma sensibilidade, a gente começa esse projeto em 24 e levando adiante, né, aumentando o leque, os assuntos. O senhor chega com essa missão muito clara, pelo que o senhor coloca, de aumentar e intensificar essas conversas com a sociedade. Sem dúvida, a ideia é exatamente essa, é buscar... Dou alguns exemplos, né? Eu tenho um problema de saneamento num bairro mais longínquo, num bairro novo. Isso muitas vezes não é fácil do Ministério Público, a priori, ter essa informação. Quando a sociedade nos traz uma problemática, a gente percebe que pode auxiliar naquilo, né? Eu sou um entusiasta da autocomposição, já venho falando isso também há muito tempo, né? Eu acho que numa mesa é muito mais fácil a gente decidir problemas. Hoje, eu tive na diretoria da Polícia Civil. Nós estamos num tempo em que você mandar um ofício para o outro responder, devolver, isso demora 10, 15 dias. Quando, na verdade, com uma ligação ou com o WhatsApp, você pode agilizar aquilo e agilizar o serviço que você vai prestar para a sociedade. Nós temos que ter uma informação mais rápida dentro do Estado, dentro do poder público em geral. Perfeito, doutor. E você que tem uma demanda, traz pra gente. Aqui tem uma equipe preparada para acolher. Deixa no comentário, manda no WhatsApp. Eu quero muito que você sinta e perceba a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. E se você tem a sua demanda, aproveita, traz para cá, comenta, deixa a sua opinião, é valiosa demais. Doutor Rodrigo, nós temos aqui, de praxe, uma pausa a cada meia hora, que é o repórter CBN, que chega em rede trazendo as principais notícias do Brasil a cada meia hora. Então, vez ou outra, nós vamos fazer esse pequeno intervalo, levando essa informação, mas logo a gente volta para cá. Hoje, em dia de estreia, nós teremos uma hora inteira conversando com o senhor, levando informação. Já agradeço, sei que a agenda é complicada, a disponibilidade. Então, nesse momento, eu vou pedir licença para a gente entrar em rede, o repórter CBN, se tudo der certo, hein, doutor? Que eu estou aqui em sintonia com o Washington Guimarães, que está no nosso estúdio, e Luiz Reis também. Mas olha só, a gente está junto há o quê? Quase 4 anos, não é? Washington, Luiz, não seria dessa vez, só porque eu estou um tanto quanto longe, que não daria certo. Então, vamos combinar assim, você que está no shopping, você que está chegando por aqui, vem conhecer o Estúdio de Vidro, você que nos ouve, você que nos acompanha no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. A gente entra num break rápido, o repórter CBN chega na sequência e daqui a pouco a gente volta direto do Shopping Pantanal com diálogos com a sociedade, uma parceria inédita, incrível, entre o Ministério Público de Mato Grosso e a CBN Cuiabá. É uma pausa bem rápida, você não saia daí.
Estamos de volta, 14 horas 37 minutos, segunda-feira, 10 de março de 2025, começando a todo vapor com diálogos com a sociedade, que começou hoje na sua estreia, Estúdio de Vidro. Pensa isso, professor, mais uma edição de muito trabalho e de muito compromisso sendo renovado com você, e se prepare, porque diálogos tão valiosos vão acontecer aqui no nosso Estúdio de Vidro. Você se lembra que era uma bolha, agora já houve uma expansão, estamos com um estúdio lindíssimo de vidro aqui no Pantanal Shopping, esperando a sua visita. Você que está por aqui, vem conhecer a nossa equipe, traga a sua demanda, se aproxime do Ministério Público de Mato Grosso, essa é a nossa proposta para você. E aí, começamos hoje, atenção, se programa, e seguimos até o dia 11 de abril, colocando nessa mesa assuntos que são relevantes para a sua vida, e sempre daquele nosso jeito, com o seu comentário, com a sua participação, principalmente com o seu áudio, seu vídeo, como você quiser. A forma continua a mesma e com a sua demanda. O que está acontecendo aí perto de você para você levar essa demanda ao Ministério Público? Esse momento é pensado e planejado para que assuntos importantes sejam abordados, mas olha só, de forma responsável, ouvindo quem tem competência para tanto, e aí a gente tem aquele famoso faleiro com a sociedade, que são diálogos, boas conversas, e começamos hoje aqui no Pantanal Shopping. Bem-vindo, bem-vinda, você que ligou o rádio agora, eu te convido a acompanhar imagens do nosso estúdio no YouTube CBN e CBA. Já vou mandar um abraço ao professor Rodrigo Neto, que deixou o seu carinho no nosso canal no YouTube, e também a Celina deixou já o seu alô, e o Júlio César, nosso ouvinte fiel, audiência qualificadíssima, que já passou dando boa sorte, desejando uma excelente semana para a gente, professor. Maravilha. Nossos ouvintes, eles falam com a gente por onde? 99803-5580. O Lui, nosso querido, competente, ele está munindo aqui. Você vai ver no YouTube que eu estou sem o WhatsApp físico, mas chegam as mensagens aqui, só faz sentido com a sua participação, ou na nossa live CBN e CBA no YouTube, também estamos no Facebook, aplicativo da CBN, ou se você preferir também o canal do Ministério Público de Mato Grosso. Ninguém segura mais, né, professor? Verdade. O doutor Rodrigo falou de uma questão muito importante. Diga, professor. Faz mais de um ano que eu estou falando isso nesse microfone. Doutor Rodrigo, parece que a sociedade tinha esquecido o exercício do diálogo. A gente viu aí, passamos por até uma guerrinha, governador, prefeito, uma série de coisas, muitas vezes Tribunal de Contas, tá? Vai um ofício, fica esperando a resposta do ofício, tá? E o senhor tocou num assunto que eu tenho defendido há muito tempo, né? A gente precisa voltar às mesas para conversar, voltar ao diálogo para você acelerar. Nós não vamos conseguir quebrar a burocracia, acelerar o processo, se a gente não aumentar a questão do contato. Quer dizer, que fico muito feliz com essa posição. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre defendi. O que eu digo é o seguinte: você vai ter um processo judicial. O processo judicial ele tem normas processuais. Sim. Não adianta a gente falar, ele vai terminar em 3 meses. Não vai. Não vai. Numa mesa de negociação, em uma semana, às vezes em um dia, você resolve a problemática. Sim. As partes têm que entender que às vezes cada um tem que abrir mão de algo, né? Mas essas guerras entre poderes, política, ela prejudica a sociedade. Sim. O poder público não tem uma finalidade em si mesmo. Ele tem que prestar um bom serviço ao cidadão. E para ele conseguir fazer isso, ele tem que ser ágil, eficiente. Se ele começar com muita burocracia, ele trava tudo e você acaba a sua gestão e não consegue fazer o que é necessário. E tem um problema. Quando você estabelece um longo prazo para uma decisão, você gera muitas comunicações truncadas no meio. Também. Quanto menos tempo for para resolver, menor a possibilidade de ter informações equivocadas. Não tenho dúvida. Assim, professor, eu venho defendendo muito essa questão da gente sentar em mesas de diálogos, né? Esse dia tivemos uma reunião lá no Ministério Público, junto ao prefeito Abílio, junto a representantes, né, da Promotoria da Saúde. Vamos detectar o problema e vamos construir a solução junto. Está todo mundo do mesmo lado, tentando construir a solução para a sociedade. O que não pode é a gente ter a burocracia como impeditivo do serviço público chegar ao cidadão. Isso não é aceitável e acho que nós já passamos essa era. Né? A era digital não admite mais esses grandes, né, lapsos temporais entre o problema ser instalado e a solução ser colocada na mesa. Doutor Rodrigo, vamos aproveitar, o senhor falou já da autocomposição, mas tem ouvinte que não sabe o que é, não entende o assunto e propõe um MP mais resolutivo. Explica para quem está ouvindo a gente, que de repente nunca ouviu a expressão, como é que funciona essa iniciativa, que é uma característica muito forte do senhor.
Então, Marcela, a ideia, o Ministério Público já tem um núcleo de autocomposição, né, que se chama ANEA, que vai fazer a autocomposição em várias searas. Mas o colega também na sua comarca, o processo criminal. Antigamente, o processo criminal não admitia acordos, então você era obrigado a fazer uma denúncia, havia uma sentença. Hoje se criou uma legislação, né, em 2019, que chama Acordo de Não Persecução Penal. O cidadão teve um problema, uma embriaguez ao volante, foi pego com uma arma, ou até por algum motivo deu um prejuízo ao Estado. Ele senta ali, faz uma autocomposição com o Ministério Público, assume algumas obrigações e ele sequer enfrenta o processo criminal. Nós trouxemos, vamos dizer assim, um modelo americano, né? Que nos Estados Unidos, no Brasil, a regra é o processo, o acordo é a exceção. Nos Estados Unidos trabalha de forma invertida. A regra é o acordo, a exceção é o processo. Porque se você não fizer isso, no cível, né? Vamos levar lá para o campo cível, você tem um problema ambiental na sua propriedade. Qual que é a ideia do Estado? Não é acabar com a atividade econômica de ninguém, é adequar ela à legislação em vigor. Numa mesa de negociação, você pode fazer um TAC ou fazer mesmo um acordo, né, durante o processo, ou mesmo no NEA, que você resolva aquela problemática. Eu tenho que adequar uma reserva, eu tenho que aumentar, eu tenho que fazer uma compensação, não importa a forma. Mas você resolve, está construindo um prédio, ali tem um problema, seja ambiental, seja administrativo. Vamos sentar, resolver e fazer com que o progresso chegue à sociedade. Então, a minha defesa sempre foi o seguinte: nós vamos ter que evoluir para esses métodos, porque o processo judicial não é, o problema não é o poder judiciário. Nós temos duas problemáticas. Que nós temos um número de processos muito grande. A demanda entra no judiciário muito livre, inclusive um que demanda muito é o próprio Estado. Sim. E outra, que você tem a forma como a legislação processual funciona em qualquer lugar do mundo. Quando você quer agilizar isso, só tem uma forma. Antes que isso aconteça, vamos tentar resolver. E se você deixar só aqueles casos que, vamos dizer assim, são insolúveis entre as partes, para entrar no judiciário, você vai dar mais agilidade ao judiciário. Se você diminuir 20%, 30%, 40% a demanda, você vai melhorar. Sim. Eu falava muito isso em todos os campos. Nós temos um mutirão na área de execução de IPTU. Se você tem lá 10 mil execuções, são 10 mil processos. Praticamente você tem um juiz para cuidar disso. Então você tem toda uma estrutura estatal em cima disso. Se você faz uma autocomposição, às vezes, né, o poder público abre mão da multa ou de alguma coisa e consegue resolver aquilo lá, você tem uma efetividade prática muito grande. Então, assim, eu venho defendendo o seguinte: eu acho que o futuro do Ministério Público brasileiro, do Judiciário brasileiro, é tentar a autocomposição, é trabalhar com esse sistema. Olha, levar o processo até o final é uma exceção. A regra é tentar a autocomposição. E é fantástico, não, professor? Primeiro que as pessoas sentam à mesa para tratar de conflitos e buscar uma resolução o mais breve possível, célere, para que cheguem em conjunto a esse denominador. E também, eu fiquei pensando aqui, professor, doutor, isso também para a máquina pública, isso também é muito interessante, não, doutor? Porque os custos também... Não tem dúvida. O processo tem um custo, né? Inclusive, no Brasil, a gente, né, não tem esse costume, até choca um pouco quando fala, mas nos Estados Unidos chega a se arquivar processo, porque o custo do processo é inviável em relação ao benefício que ele traz. Lá isso é relativamente comum. Então, eu penso assim, e até mesmo para as partes. Quando você sentou numa mesa e decidiu em conjunto, todo mundo saiu, seja requerente, requerido, seja Ministério Público da outra parte, todo mundo saiu, vamos chamar assim, a gente realmente conseguiu aquela composição que as partes saíram satisfeitas com o resultado. Quando você tem uma sentença, é uma imposição. Sim. Então, a parte não tem a mesma satisfação de cumprir aquilo. Ela é obrigada a cumprir. Então, a autocomposição, até para termos de pacificação social, porque ela é mais positiva. E eu vejo o poder público, porque qual é a ideia do Ministério Público? É pacificar e resolver os problemas sociais. Não vamos dizer assim, a gente não trabalha com uma ideia de Estado vingativo, a gente trabalha com uma ideia de Estado que busca a adequação da sociedade às normas. Quanto mais a gente fizer isso consensualmente, mais a gente não está impondo, a gente está convencendo a sociedade da necessidade dessa adequação e que aquilo é bom para a própria sociedade e é salutar no Estado democrático. E é um ponto que o senhor sempre defende, não, professor? Esse era o sofrimento de um velho professor de direito, né?
Durante anos passei por essa questão de explicar para as pessoas que a função do judiciário não é necessariamente fazer justiça, mas apaziguar os conflitos, né? E o exercício de apaziguar os conflitos, ele não se dá por uma imposição, ele se dá justamente pelo acordo. Então, o primeiro passo deveria ser sempre o acordo. E aí, não tendo o acordo, sim, aí você desenvolve todo um processo, né? Bom que já estão pensando nesse formato de fazer isso, que foi a origem. O princípio do direito romano era isso, solucionar os conflitos. Fazer justiça é um ato filosófico. Tentar apaziguar os conflitos com a maior justiça possível. Mas tem casos que é impossível estabelecer esse princípio. Professor, eu vou pedir para o senhor, que aqui os meninos estão pedindo, só para o senhor, como é tudo muito novo, tentar só virar que a galera lá no YouTube, quem está acompanhando, quer ver o senhor mais de frente, e a gente, o senhor está acostumado a virar do outro lado para me ver. Esse vai ser um problema sério, sabe por quê? A minha audição é baixa, eu só consigo conversar com as pessoas olhando para ela. Quando eu olho para a câmera aqui, vou conversar com o doutor Paulo Prado, porque daí nós nos conhecemos quando eu fui para Sinop, na implantação da Universidade Federal nos anos 90. A gente fazia diversas reuniões lá. Então, uma história longe. Vez ou outra é tudo novo, no ao vivo, mas que coisa boa que o pessoal lá no YouTube está querendo ver o senhor de frente. E, procurador, tem muita mensagem chegando. De forma geral, eu vou tentar compactuar. O senhor falou muito bem sobre a autocomposição, já tem muita gente elogiando a iniciativa do senhor e concordando com esse formato mais célere, mais rápido também, e as pessoas mais dispostas a boas conversas e resoluções. Mas estão perguntando aqui, de forma geral, as formas como o cidadão pode acionar o Ministério Público. O senhor citou o ambiental, falou do saneamento. A gente pode trazer mais exemplos para aproximar mais a população, porque tem muita gente perguntando aqui nesse sentido, além dos temas, como é que pode acionar, em qual momento o movimento. A gente consegue destacar mais alguns pontos? Bom, a questão de acionar o Ministério Público, né, em qualquer área, nós temos no nosso site uma ouvidoria, né, ali tem o telefone, mas também você pode contatar pelo próprio site a ouvidoria, que leva a informação ao promotor. Todos os locais, né, praticamente quase todas as cidades, né, é que tem algumas regiões onde uma promotoria responde por mais de uma cidade, né? Sim. Mas nós temos as promotorias abertas, né, durante, né, do meio-dia às 7 e à disposição do cidadão para ser atendido ali presencialmente. Na questão da autocomposição, no caso do criminal, hoje já é regra. Você, para não oferecer o acordo, você tem que justificar em cota que você não está oferecendo porque não preenche os requisitos, né? No caso do civil, você pode manifestar no processo, seja na fase pré-processual, onde há um inquérito civil, há algum procedimento administrativo instaurado no board do Ministério Público, você pode pedir a autocomposição ali, e no processo judicial também, hoje é princípio do CPP, a qualquer momento, as partes podem manifestar dentro desse processo, né, via seu advogado, e pedir, ou Defensoria Pública, e pedir a autocomposição. Eu vejo a autocomposição, professor, fico feliz de comungarmos, né, de princípios similares no direito, como a melhor forma de pacificação. Eu acho que, porque ela é rápida, eu vejo como muito negativo você ter um processo, seja civil, seja criminal, você fica anos ali com aquela espada do Estado na sua cabeça. Você não sabe ali se você vai ser condenado ou não, se você vai ter que pagar ou não, e aquilo gera um desconforto em ambas as partes, numa expectativa, né, de receber ou de, né, quando é vítima, ter uma condenação. Do outro lado, um justo receio de como aquilo vai se desenvolver contra você. Agora, quando você vai e pacifica, as partes saem dali e falam, bom, resolvemos, daqui para frente, né, vamos preocupar com outros problemas. Então, eu acho que hoje o mundo inteiro, mas especialmente aqui a legislação brasileira, vem a cada dia se adequando a isso. Hoje mesmo, por exemplo, antigamente teve uma alteração na lei de improbidade. Criaram o acordo de não persecução civil. Então você vê que há uma tendência do legislador, e eu acho que a partir da hora que o legislador enxergar que essa é a melhor forma, ela vai virar, como eu disse desde o começo, por exemplo, dos Estados Unidos, a regra e não a exceção. Que assim seja, né, procurador? Outro ponto importante para a gente destacar nesse programa de estreia é a atuação no que diz respeito ao controle da administração pública. Eu gostaria que o senhor falasse também, porque nós estamos nessa estreia trazendo pontos importantes, e esse é um ponto que merece destaque, procurador. O Ministério Público tem muitas promotorias, né? Aqui na região metropolitana, que é uma região grande, né? Em todas as regiões do estado, mas se você pegar uma promotoria pequena, né? Vamos imaginar um lugar distante, Porto Alegre do Norte, ou você imaginar Conisa, geralmente tem um promotor, no caso de Porto Alegre até tem dois. Um civil e um criminal, cada um vai cuidar das suas atribuições. Então, todo o extrajudicial, vamos dizer, saúde, educação, né?
improbidade, que seria o patrimônio público, meio ambiente, está concentrado nas atribuições daquele promotor, daquele colega. No caso da região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande, você já tem promotorias específicas. Você tem uma só para o meio ambiente, uma só para o patrimônio, você tem uma só de saúde, uma só de educação. Então, você tem as áreas. Mas isso é direcionado dentro, para o cidadão é difícil saber. Então, dentro do Ministério Público, qualquer um que entrar em contato, eles vão direcionar, olha, quem cuida dessa área aqui é tal promotor. E eu sempre falo que a busca da política pública, eu volto na autocomposição. A primeira coisa é o promotor sentar com o gestor e falar, ó, aqui nós detectamos um problema. Conseguimos construir juntos uma solução? Porque a ideia, né, de qualquer princípio republicano é que todo mundo tem a mesma intenção. Todo mundo, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo, seja o Legislativo, todo mundo foi, né, uns eleitos, outros através de concurso público. Você está ali para servir e resolver os problemas da sociedade. Se você conseguir isso consensualmente, é o melhor caminho. Se não conseguir, a gente só tem a caminho, né, do processo judicial, que aí é o que eu sempre falo. Ele vai ter uma solução? Vai, só que vai demorar mais tempo. E o poder de investigação? O Ministério Público ele pode fiscalizar prefeitos, governadores? Essa também é uma dúvida da sociedade, procurador. Sem dúvida, o Ministério Público, cada um dentro das suas atribuições, pode investigar, né? Porque quando fala em investigação é amplo, né? Você tem investigações que são criminais, quando são ligados a ilícitos criminais, você tem investigações que são civis, né? Ligadas ao patrimônio, ou até mesmo à omissão no serviço público. Uma promotoria de saúde, o que ela cuida? Olha, está faltando UTI. Nós temos que tentar buscar uma solução. E essa solução, ela passa por, eu sempre falo isso, ela passa por diversos campos. Você tem que ter disponibilidade orçamentária, você tem que ter a disponibilidade do próprio serviço, porque você não monta um serviço do dia para a noite. O processo, eu sempre falo assim, uma sentença, para ela ser exequível, no momento que ela sai, ela é um papel. Para ela ser exequível, você tem que ver como que ela vai se adaptar a realidade prática. Eu tenho uma sentença para construir um sistema socioeducativo. Está aqui, doutor Paulo. Uma construção demora 2 anos. Então não adianta você falar que é imediato, porque você tem um problema, vamos dizer assim, estrutural ali para resolver. Então, eu sempre falo que mesmo na execução de decisões, às vezes você precisa da consensualidade. Porque você não consegue resolver qualquer omissão do poder público, né? Que o poder público, assim como o Ministério Público, a gente trabalha com uma realidade que é o seguinte, você tem necessidades infinitas para um orçamento finito. Então, você elenca prioridades. Nós precisávamos hoje de um concurso para 30 promotores, mas a gente não tem, naquele momento, a possibilidade orçamentária. Então, você coloca um colega para acumular, você vai resolvendo os problemas da sociedade e construindo a solução para frente. Acho que isso vale para todos os poderes. E o Ministério Público, eu acho que ele vem atuando de forma muito assertiva, fica aqui o meu elogio, né, ao doutor Milton Matos, na área da saúde, o doutor Miguel na área da educação, tentando construir junto com o executivo, seja municipal ou estadual, soluções. Cabe ao Ministério Público também buscar auxiliar na construção de uma solução. Porque eu sempre brinco assim, apontar o erro é mais fácil que construir a solução. E eu acho que o Ministério Público, como agente político, além de apontar as omissões, tem que ajudar a construir essa solução. Perfeito. Professor, ouvindo o doutor aqui, está dando uma aula da atuação para a gente, realmente um primeiro contato muito importante, doutor, onde o senhor também já imprime o seu estilo de trabalho, o que a gente pode esperar. A gente vê aí muito dinamismo, não é, professor? Investindo em tecnologia também, se aproximando da sociedade. E eu estou me lembrando, quantas vezes a gente recebe pergunta lá no estúdio, professor, das pessoas perguntando para a gente a diferença do judiciário, da polícia, do Ministério Público. Eu acho pertinente também, né, professor, a gente trazer esse ponto, porque é uma demanda que chega sempre gerando dúvida. A gente percebe isso ouvindo o nosso público, o nosso termômetro é sempre o WhatsApp, os meios de comunicação. Ainda tem muita dúvida nesse papel. O senhor traz para a gente? Principalmente Defensoria Pública e Ministério Público. Então, como faz confusão nessa área? Não, claro. Na verdade, assim, cada instituição vai lá cumprir seu papel, né? A polícia, ela trabalha, né? No caso da Polícia Civil, ela tem uma atividade investigativa e de lavratura de flagrantes. Ela tanto investiga aquilo que não tem uma prisão em flagrante, né? Como faz um flagrante e dali inicia uma investigação, né? Então a polícia, ela trabalha naquele ambiente de investigação e naquele primeiro contato, vamos dizer assim, com o crime, né? O Ministério Público, ele tem um leque de atribuições pela Constituição Federal muito grande. Então o Ministério Público, ele não é restrito à área criminal. O Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja,
vamos dizer, salvação penal privada, que é a exceção da exceção, 100% da titularidade de ação penal, da acusação no âmbito criminal, é feita pelo Ministério Público. Ele acompanha o processo desde o oferecimento da denúncia. Vamos dizer, a partir da hora que acaba uma investigação na delegacia de polícia, quem toma a decisão de arquivar ela ou propor uma ação penal para que a pessoa seja, né, acusada dentro dos princípios contraditórios e ampla defesa e eventualmente condenada, é o Ministério Público. Essa é uma atribuição constitucional, mas o Ministério Público não se restringe a isso, porque ele atua no cível, ele atua em direito de família, ele atua em direito de sucessão, ele atua no âmbito, né, da cidadania. Quando a gente fala cidadania, engloba saúde, educação, trabalho, no ambiental. Trabalho, tem muito isso, forte. No trabalho. Do Ministério Público do Trabalho, né? Que também exatamente. Então, o Ministério Público ele tem uma atuação praticamente em todos os ramos do direito, né? A Defensoria, ela tem uma atuação focada no hipossuficiente, naquele que não pode pagar um advogado, né? Naquele que, o sujeito é réu em um processo criminal e ele não tem condições de contratar um advogado. Ele vai na Defensoria. A pessoa precisa se separar, né? Tem um problema, ou morreu, né, alguém da família, precisa fazer um inventário. Ainda que o inventário, ainda que ele seja negativo, ou que ele não tenha muitos bens, ele é necessário. Porque, em geral, ao menos um alvará, eu sou, né, atuei até agora, assumi a Procuradoria-Geral de Justiça como na área de direito sucessório, eu que trabalhava com sucessões lá em Rondonópolis. Muitas vezes você tem um inventário para liberar um alvará para rescisões de verbas trabalhistas. E isso é complexo, assim, que a partir da hora que uma pessoa vem a óbito, né, até a conta bancária fica travada. Se a família for lá sacar o dinheiro, você não consegue. Então, você vai precisar de formas, né, eu até defendo nessa área, professor, evoluções legislativas, né, porque dependendo do tamanho do patrimônio, eu sempre falo, tinha que ser uma coisa fácil, na minha opinião, né, que ainda que tivesse uma ordem judicial, deveria ser homologatória, né. Aí, quando você tem um patrimônio maior ou você tem mais conflitos familiares, né? Eu sempre falei como inaceitável. Às vezes você tem lá um processo de inventário que está ali há 10 anos e não tem conflito. O professor viveu nisso, né? Eu falo, isso não tem nenhum sentido, não é aceitável. Mas por quê? Porque o nosso sistema processual ainda é muito travado em muitas questões. Então, eu acho que a gente tem que, a cada dia, estar destravando esse sistema. E a Defensoria presta um papel importante nessa área, porque ela vai auxiliar o cidadão a vir até, né, o Poder Judiciário. Mas, assim, cada um trabalha, o Poder Judiciário é quem julga, né? O Poder Judiciário já tem uma função mais precípua, ou seja, no civil ou no criminal, ele que, vamos dizer assim, dá a palavra final no que tange a uma decisão, a um recurso. Aí a função mesmo do judiciário de exercer aí a jurisdição, seja no civil, seja no criminal. Procurador, o senhor também já deu aula, professor? Está explicando tão bem, de forma tão dinâmica. Dei aula muitos anos atrás, lá em Rondonópolis, quando ainda era CESUR, né? Lembro demais. Mas parei por lá, agora dedicando exclusivamente ao Ministério Público. Mas que bom ver um procurador que fala tão bem, de forma dinâmica, de fácil compreensão. É sobre isso que a gente está se propondo aqui, né, procurador? Conversar, dialogar, e estamos fazendo isso, acredito que muito bem, porque tem muita gente elogiando, tem muita gente acompanhando. A gente quer agradecer já a sua companhia, a sua audiência. Você que ainda não deixou seu comentário, deixa lá, 99803-5580. Professor, procurador Rodrigo, vamos combinar o seguinte? 15 horas, 1 minuto. Lembra que eu falei do repórter CBN? A gente vai voltar com o senhor para que possa se despedir com tranquilidade, se faltou algo que queira destacar, para que a gente realmente, nessa entrega, né, inicial, primeiro dia, consiga ser substancial a participação do senhor, porque eu sei que vai ser difícil a gente conseguir de novo, né, com uma agenda intensa como tem. Então, eu convido você, nesse momento, a acompanhar o repórter CBN, que chega tradicionalmente trazendo as principais notícias do país a cada meia hora. Mas olha só, menos de 3 minutos a gente está de volta, direto do nosso estúdio de vidro, aqui no Pantanal Shopping, Diálogos com a Sociedade, que começa hoje, segue até o dia 11 de abril. Não saia daí, que é uma pausa bem rápida. Desta segunda-feira, 10 de março de 2025... Semana especialíssima começando com o nosso estúdio de vidro, devidamente posicionado no Pantanal Shopping. Começamos hoje Diálogos com a Sociedade, uma parceria
verdadeiramente incrível entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Rádio CBN Cuiabá. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Começamos hoje e não abro mão de jeito nenhum da sua companhia, da sua audiência, até o dia 11 de abril. Diálogos importantes. Sabe aquele assunto que você pensa, por que não falam sobre isso? Por que não atendem a minha demanda? Por que não ouvem o profissional que eu quero? Aqui a gente faz isso e faz com propriedade, convidando o Ministério Público, que traz parceiros que sentam nessa mesa e aí sim, com competência de sobra, vão abordar assuntos que são importantes para a sua vida real. E é claro que você vai se lembrar da bolha, onde nós abordamos temas de enfrentamento a todo tipo de violência sofrido pelas mulheres. É uma pauta muito importante, ainda mais depois do Dia das Mulheres recente e durante todo o mês, mas o Ministério Público propõe um diálogo ainda mais amplo e você vai acompanhar de tudo um pouco que te interessa aqui até o dia 11 de abril, e eu quero muito já o seu comentário. Você já mandou um WhatsApp hoje para cá? Ainda não? Tá na mão do Lui, lá no estúdio, mas ele manda aqui pra gente. Não abro mão do seu faleiro de jeito nenhum. Manda para cá 99803-5580. Tá assistindo no YouTube, comenta, deixa o seu alô, o seu comentário. O que você tá achando dessa iniciativa renovada? Manda para cá, é bom demais ter a sua companhia. Aliás, só faz sentido assim. E no dia da nossa estreia, nós estamos recebendo o anfitrião, Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, que já ganhou a simpatia do professor João Edson, porque é cruzeirense. E tomador de vinho. Já simpatizou Resolveu demais tudo, da conta, né, professor? Ô, sorte! Melhor do que isso, só colocar um queijo junto, tá resolvido. Vamos convidar ele para o último dia para fechar? Nossa. Ele traz, aí dá tudo certo. Aí a gente celebra em grande estilo, não é, professor? Verdade. Procurador, brincadeiras à parte, obrigado pela disponibilidade. A gente tem ainda outros convidados, porque são muitos os assuntos e grandes pessoas competentes que vão sentar à mesa conosco aqui. Mas eu quero que o senhor, nesses minutos finais, fique à vontade para as considerações, se quiser trazer mais detalhes dessa iniciativa Diálogos com a Sociedade. Muita gente curiosa ouvindo aqui o nosso programa de estreia. Fique à vontade, microfone à disposição, agradecendo e muito desde já a sensibilidade, a iniciativa e a parceria com a CBN Cuiabá. Conte conosco. Diálogo, para mim, é faleiro. Que tenhamos muitos faleiros importantes, principalmente na missão de servir a sociedade. Bom, eu queria agradecer a CBN, Marcela, professor, e eu queria também falar que nós estamos falando de contato com a sociedade, o Ministério Público vai disponibilizar a Wanda, a nossa ouvidoria aqui, né, durante todos os dias do projeto, para as pessoas que tiverem, né, demandas de qualquer área, né, seja, né, da infância e juventude, problemas da cidadania, saúde, educação, ou até mesmo, né, criminais, violência doméstica, a Wanda está aí para ouvir a sociedade. E eu quero só reafirmar, né, o compromisso nosso de trazer mais a sociedade ao nosso lado. Nós somos interdependentes. Ao mesmo tempo que a gente tenta prestar um bom serviço, a gente precisa que a sociedade traga para a gente a demanda. Como eu sempre digo, o Ministério Público não está presente em todos os lugares. Muitas vezes a gente não tem um controle, porque quando chega no papel ou através de sistemas hoje, tudo chega bem redondo. E muitas vezes você tem alguém numa comunidade que fala, olha, lá falta escola, eu não consegui a matrícula, porque geralmente você tem um controle de quem está matriculado, o que está fora, nem sempre aquela informação chega de forma tão precisa a gente, e nós temos promotores da infância, procuradores, como o Dr. Paulo Prado, exatamente para ir buscar resolver essas demandas. Então o Ministério Público quer a cada dia dizer para o cidadão o seguinte, venha até nós, traga a sua pauta, a sua demanda, nós vamos estar sempre aqui, seja, né, na órbita do criminal, junto com as vítimas, seja no cível, né, junto com aquele que tem seja alguma omissão do poder público, né, seja alguma omissão até mesmo da iniciativa privada, quando você fala em direito do consumidor, né, nós temos também uma promotoria só do consumidor, nós estamos ali para te atender e tentar dar uma resolutividade para o seu problema. Então, a gente vai estar sempre à disposição, digo mesmo da imprensa, né, a gente sempre está disposto a dialogar, a levar os nossos colegas, ou eu vim, né, através como representante da instituição, para levar a nossa mensagem para a sociedade. E a nossa mensagem para a sociedade nós precisamos muito de vocês ao nosso lado. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, procurador, e com certeza ao longo desse mês, se houver disponibilidade na sua agenda, sempre convidado, só chegar por aqui que vai contribuir sempre com essas boas conversas. Quero agradecer também a ZF, ao ZIAD pela iniciativa, por essa parceria fortalecida, ainda mais aumentando esse leque de assuntos tão importantes que vamos abordar.
Eu vou pedir a Anderson também, vez ou outra, para colocar o telefone, o site também na nossa tela do Ministério Público. O doutor muito bem lembrou da van, que vai estar devidamente posicionada. Você que tem a sua demanda, vem até aqui. Tem uma equipe preparada para te acolher, para que possamos ter boas conversas. Então, é importante também aproveitar esse tempo e convidar você, cidadão, você que nos ouve, você, audiência qualificada, a contribuir trazendo a sua demanda, que é sempre muito bem-vinda. Doutor, acredito que estreamos muito bem, todos os assuntos abordados. Faltou algo que o senhor queira destacar? Não, acho que a gente tentou trazer uma mensagem inicial, né, para a sociedade. Como disse, a nossa van, os nossos prédios não são nossos, são da sociedade mato-grossense e só estão ali para servir o povo desse estado. Que assim seja. Obrigada mais uma vez. E para fechar o programa de estreia, a gente tem sempre que agradecer. E agradecer de forma muito especial. Nesse momento eu vou pedir para a equipe entrar aqui com flores, que é uma forma de agradecer. E nesse momento o doutor Rodrigo vai entregar flores à subprocuradora-geral de Justiça, Januária Dorileu. Eu vou pedir para entrar as flores e também para a promotora Giliade Souza Maia e também, é claro, para sua esposa Fernanda, que está aqui. Uma ótima forma de começar agradecendo a presença de grandes mulheres que estão aqui ao lado do doutor Rodrigo, vão receber as flores nesse momento. Por favor, senhoras, venham para cá para que a gente consiga registrar um pouco dessa entrega. Obrigada pela presença, um prazer revê-la. Pode ir entregando, doutor. Tomara que Anderson esteja pegando aqui todas as entregas. Mulheres competentes, incríveis, que estarão ao nosso lado, sendo homenageadas por aqui. Muito obrigada. E é com esse gesto lindo, sensível, agradecendo e desejando muito sucesso na sua caminhada, doutor, que a gente vai fazer uma pequena pausa